Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Essa daqui vai ser a nossa quinta aula da monitoria de Metazoários 1, tá bom? Eu vim pedir desculpa a vocês porque eu estou um pouco atrasado. O problema que está rolando é que eu tenho muita demanda, tem as matérias, tem algumas coisas que eu estou querendo fazer, mas eu vou tentar o mais rápido possível disponibilizar pelo menos um filo por semana, tá certo? Porque a ideia é eu separar cada aula em duas aulas, mas quando chegar em, em Molusca e em Anelida, não, Anelida nem tanto, mas quando chegar em Molusca, uma coisa que é interessante de se fazer é, explicar uma aula só sobre a morfologia, outra aula sobre todo o resto do sistema do corpo e outra sobre a classificação, porque Molusca é um dos grupos de invertebrados, abaixo, obviamente, de artrópodes, muito bem estudados. Então tem muita coisa que pode se falar de molusca, que até talvez exista até uma prova só de molusca. Não sei se o professor ele faria assim, mas para a gente da licenciatura, o nosso professor acabou tendo uma prova só de molusca, tá bom? Então, vamos dar uma continuidade aqui, né? Começando, nós temos a classificação mais atual, né, dos metazoários que eu tinha falado antes. Como é que antigamente era dado isso daqui? Você tinha os Quitenófora sendo o grupo irmão de Quinidária, e Porífera sendo o grupo mais basal, e Placozoa também estando junto à Porífera. Só que à medida que foram tendo mais estudos, Quitenófora saiu de grupo irmão de Quinidária, vai passar a ser grupo irmão de Placozoa. E depois Placozoa passou a ser grupo irmão de Quinidária e Quitenófora ficou em certeza. Aí todo mundo começou a aprender, todo mundo que estuda os quitenóforos filogeneticamente tentaram reagrupar, né? Quitenófora passou, acho que desde 2017 passou um tempo com incerteza, né? E em 2022 para 2023 saiu alguns trabalhos que defendiam o quê? Que Quitenófora é o grupo irmão, é o grupo mais basal vivo dos animais e criaram uma nova classificação chamada de bentozoário. Porque os bentozoários, como eu tinha falado antes, seriam animais que têm origem do solo oceânico. Porque todos os bentozoários, em algum estado embrionário deles, eles vão ter algum tipo de morfologia, né, da larva, do embrião, que demonstra que eles conseguiriam se fixar em algum substrato. Até na gente que nós somos heterostômios, nós temos isso. Em alguma das fases da clivagem, né, do nosso cigoto, a gente tem algumas estruturas celulares, a gente tem algumas células que vão se diferenciar depois, mas que elas aparentam também ter a função de se fixar. E lembrando, nós, todos a miniota, a gente se fixa, né, no ovo, ou então na placenta. Então, alguma dessas células se desenvolvem, né, nas estruturas que fazem essa fixação e união, né, para ter a absorção do vitelo. Mas isso daí são discussões para outros tipos de aula. Bem, então como é que é dado hoje? É dado hoje como Quitenófora é o grupo basal vivo dos animais, né, dos metazoários, por uma série de questões genéticas, Porífera sendo o grupo mais basal dos bentozoários, tá bom? Aí se separando depois em Paraxozoa. Em Paraxozoa, antigamente Quinidária era colocado junto com Placozoa por causa de algumas substâncias intracorporais, que eu vou falar lá na frente, na hora que eu falar de Placozoa. Só que foi proposto o quê? Que Quinidária e Bilatéria, eles formam um grupo irmão por causa dos genes ROX. O que é o gene ROX que eu tinha falado lá atrás? Bem lá atrás. O gene ROX nada mais é do que genes que acabam é, controlando, né, regulando como é que os órgãos vão surgir, aonde eles vão surgir, além dos órgãos membros, a cabeça, como o tronco vai ser por aí vai. Então o gene ROX ele acaba regularizando o tipo do corpo praticamente, né? Ele acaba indicando quais são os órgãos que vão nascer e quais órgãos vão ser desenvolvidos e por aí vai. Em que fase de vida e vocês já entenderam, né? Então,
Em geral, é isso daqui que está sendo agora. Mas, Cnidaria e Bilateria, tendo esses genes ROX, então foi feito o quê? Foi considerado, então, que iriam pegar o tipo de larva que Cnidaria e Bilateria possui e juntarem eles em um único táxon, que é chamado de Planulozoa. Por que Planulozoa? Porque a gente tem larva plana. O zigoto, ele vai se desenvolvendo, ele vai sofrer a clivagem dele, ele vai acabar formando algum tipo de embrião, e esse embrião, em um primeiro estado, ele vai ser plano. E depois que ele vai começar a desenvolver um tecido parequimatoso. Lembrando que é um tecido parequimatoso, que é muito mais utilizado hoje em dia na botânica. Mas a ideia do parênquima é um tecido em terceira dimensão. Ou seja, não é só duas células uma em cima da outra, ou várias células em cima da outra. Vai ter células que, vamos dizer assim, lateralmente, né, vai acabar vão acabar formando, né? Algum tipo de coisa. Ou seja, em algum momento a gente é plano, depois se desenvolve, forma uma bola, e dessa bola vai formando as divisões, né? Do que é cabeça, tronco, abdômen e por aí vai. Mas isso daqui eu vou falar um pouquinho lá com Quinidária, possivelmente. Ou deixa isso passar, que isso daqui muitas das vezes não é muito cobrado em lugar nenhum. Porque são coisas mais atuais e também não é algo que talvez fique por muito tempo, porque talvez a gente tenha muito mais estudos, né, que acabe retirando essa classificação aqui. Bem, então vamos logo começar sobre os quinidários, né? Sobre os quinidários, não, me desculpem, sobre os quitenóforos. Então, eu já falei de Planulozoa logo. E o que é que são os quitenóforos? Os quitenóforos, eles são, esse nome significa portador de pente, eles são conhecidos como carambolas do mar, águas-vivas de pentes, né? Alguns chamam de fitas brilhantes do mar, porque eles têm a capacidade de formar, de gerar luz, né? Eles são organismos. Ah, esqueci o nome, mas eles são fotobiontes, praticamente. Eles conseguem produzir luz por causa de uma série de reações químicas, de oxidações, alguns por causa de algumas bactérias, outros as próprias células fazem isso, mas isso daí vai depender de espécie para espécie e condição para condição ambiental, tá bom? Então, eles têm uma semelhança muito parecida com as algas-vivas, porque eles têm folheto embrionário. Os porífera não têm folheto embrionário, ou seja, eles são chamados de ablásticos, enquanto os quitenófora e os quinidários são chamados de diblásticos. Por quê? Eles formam uma epiderme e um endoderme. Então é outra questão, né, que eu tinha falado um pouco lá atrás, que o ancestral comum entre todos os animais, possivelmente, com a classificação atual, ele tinha todo o aparato fisiológico para acabar podendo desenvolver tanto tecido verdadeiro, quanto órgão, quanto sistema nervoso, tanto ser realmente embriologicamente ativo com essas divisões entre mesoderme, epiderme e endoderme, tá bom? E possivelmente ele não desenvolveu isso, a linhagem dos porífera não desenvolveu e o restante desenvolveu. E os quitenóforo seriam os primeiros a desenvolver, ou então o grupo mais basal a desenvolver isso, tá bom? Além disso, eles têm, como eu tinha falado, da parte que eles se parecem muito com os quinidários, entre a endoderme e a epiderme deles, o que é que eles possuem? Uma série de substâncias aquosas que funcionam como esqueleto hidrostático. Algo que só tem, algo que só tem não, algo que neles é muito parecido, muito mais perto das águas vivas. Então por isso que teve toda essa complicação de se organizar eles, porque eles se parecem tanto com as águas vivas que se a gente usar sua morfologia, eles realmente são grupo irmãos das águas vivas, né, dos quinidários. Mas se você pega os basais dos quinidários, que são os corais, né, e as anêmonas, você vê que não tem muito sentido, tá bom? Mas independente disso, vamos continuar, né? Então, morfologicamente, anatomicamente, nós temos alguns cortes histológicos. Eles já vão começar a ser divididos entre uma região bucal ou boral, né? E uma região chamada de aboral. Ou seja, tudo que for oral
ou então bucal, é onde vai estar a boca, tá certo? E tudo que for aboral é tudo que está abaixo ou ao contrário, melhor ainda, da boca. Os porífera, alguns livros trazem que eles têm essas regiões, que vai ter uma região boral e aboral, só que porífera não tem boca. Aí chamam de região apical ou região fixadora, ou então basal, né? Mas eu não quis botar isso na parte de porífera, porque alguns livros já não trazem mais isso, tá bom? Porque as poríferas não têm uma simetria, né? Não tem a simetria completa, verdadeira, tá bom? Então, dentro dos quinidárias, a gente pode tentar dividir eles em outros planos, muito parecido com os quinidários, que a gente vai chamar de plano radial, que a gente consegue dividir o corpo de maneiras que ele tenha mais de duas partes iguais, certo? Nós somos biliatérios, nós humanos, nós somos bilatérios. Se a gente conseguir fazer, se a gente fizer um corte sagital no nosso corpo, ou seja, um corte à frente do nosso rosto, nós vamos ter duas partes externas muito parecidas, tá? Mas só que os cnidários e os quitenóforos, a gente consegue fazer mais do que um desse tipo de corte, para eles ficarem muito para cada lado ficar muito parecido. Porém, eles não têm um plano radial verdadeiro, porque nem todas as espécies conseguem fazer isso, e são muito poucas, né? É praticamente os silientes, né, que tem outro nome agora, só que era tipo um nome muito generalista. Na parte de classificação vocês vão ver que é um nome bem generalista. Só eles têm esse tipo de morfologia, mas eles nem formam um grupo monofilético, tá bom? Vocês vão entender isso um pouco lá na frente. Então aqui nós temos as estruturas anatômicas. Eu vou falar mais desse esquema aqui, mas vocês podem ler, né, para pausar para ler isso daqui. Eu peguei as bases mais, os órgãos mais principais, algo que em geral todas elas têm, todas as águas vivas tipo a gente tem, todos os quitenóforos têm, tá bom? Então, primeiro, a gente vai começar com a boca. A boca pode estar tanto aqui como aqui, mas normalmente quando a gente vai pegar a anatomia, a gente sempre coloca a boca como algo posterior, lembrando que posterior que vem primeiro. Então, como essa parte que a gente vai lendo, né, pela regra do português, a gente lê do quê? Tudo a gente lê da direita para a esquerda, né, no sentido do papel, e de cima para baixo. Então, a parte que vai ter a boca, a gente coloca como a parte o que posterior do corpo. Então, nós temos a boca, que vai capturar o alimento, que eles têm alguns aparatos mastigativos, mas não são estruturas duras, é muito mais a epiderme formando vilosidades e ela ficando um pouco rígida, né? Mas não tem muitas substâncias químicas. Algumas vão ter ali algumas deposições de silício e cálcio, mas não são todas, são tipo espécies de um gênero muito isolado, né? Que seja alguma característica mais deles do que do grupo do que dos quitenófilos em geral, então não entra muito aqui, mas nós temos a boca para aglutinação, né, do alimento, para captura, pode ser até também para captura, na verdade, para aglutinação do alimento, ou seja, para começar, né, para introduzir o alimento ao corpo, né, ao lume do corpo. Nós vamos ter a faringe, que é todo esse tubo aqui que vai levar até o estômago. No estômago, a divisão para os canais paragástricos, né, que eles vão servir como um aumento do estômago, como vamos dizer assim, um intestino, tá certo? E depois passa para o canal aboral, que o canal aboral fica o quê? Fica na região aboral, oposta à boca, a região posterior do corpo, tá certo? Esse canal aboral também vai servir como intestino, ele vai continuar a dissolver o alimento, a pegar os nutrientes do alimento e termina no canal anal, que tem um ânus e o estatócito. O estatócito, ele vai ser um órgão sensorial de equilíbrio para os quitenóforos. Então ele vai fazer com que os quitenóforos entendam se eles estão subindo ou descendo, como eles são animais planctônicos. Lembrando que plâncton não é algo muito pequeno, não seres unicelulares ou larvas de animais que não que estão ali na superfície do oceano, que muita gente aprende assim na escola.
Plâncton é tudo que não consegue lá nadar contra a correnteza. Então, os quitenóforos, eles até podem tentar nadar contra a correnteza, dependendo de onde eles estão, eles conseguem, mas na grande maioria não conseguem vencer a corrente do oceano. Então, eles são considerados seres megaplantônicos, né? Que eles conseguem, eles são visíveis a olho nu, eles são grandes, a gente consegue observar eles a olho nu, ou eles acabam não vencendo a correnteza, então eles são considerados plânctons. Então esse estatócito, ele é um órgão que vai auxiliar tanto na detecção de algumas coisas, de alguns seres em volta do quitenóforo, tanto para ele dar equilíbrio para o quitenóforo e fazer ele entender se ele está subindo ou descendo, se ele está na coluna d'água ou não, e por aí vai, tá bom? Então, continuando, nós temos os canais gastrovasculares, que eles vão também surgir, sua ramificação a partir do estômago, eles vão terminar de dissolver algumas substâncias, eles vão receber algumas substâncias, eles vão até lançar algumas substâncias digestivas dentro do estômago, é como se fosse o fígado, né? A bile lança substância dentro do estômago, dissolve e depois o que sobrou, né, que é necessário para o corpo, volta para o fígado. Aí o fígado acaba metabolizando algumas substâncias e distribui para o corpo, tá bom? Então, esses canais gastrovasculares vão servir tanto para dissolver, como para distribuir, quanto para armazenar, quanto para receber algumas substâncias dissolvidas no estômago. A bainha do tentáculo é o que vai produzir e proteger o tentáculo, né, internamente do corpo. O tentáculo em si vai dar uma movimentação para o quitenóforo, vai fazer com que ele tenha os cílios, né, que vai ser utilizado para capturar o alimento e para nadar, como eu já tinha falado. Então, nós vamos ver aqui os tentáculos, né? Que esses tentáculos vão ter células ciliadas, vão ter células que têm esse glândula adesiva, que são chamadas de coloblastos, tá bom? Essas células são chamadas de coloblastos. Diferente dos quinidários, eles não têm veneno, né? Eles não têm toxina, eles não têm os quinidócitos, porém, os quitenóforos, eles se alimentam de larvas e de alguns quinidários em fase adulta. Então, quando eles se alimentam de quinidários em fase adulta, e até mesmo das larvas, quando elas possuem os quitenócitos, eles conseguem anexar os quitenócitos nos seus coloblastos. Ou então em algumas outras células que estejam no pente, né? Que estejam nas cerdas, nos cílios dos tentáculos deles. Então eles conseguem utilizar o veneno das águas-vivas para capturar o alimento e se defender. Então, olha que desgrama esse bicho consegue fazer. Ele consegue se aproveitar de, se eu não me engano, os quinidócitos são organelas. Eles conseguem se aproveitar de outras organelas. Se não são organelas, são células. Mas ele consegue se aproveitar de outro aparato de outro ser vivo após a digestão. Quase nenhum outro organismo faz isso, né? Muitos poucos fazem isso. Os que fazem isso, eles conseguem aproveitar o veneno, né, as toxinas, as proteínas, do que eles se alimentam para armazenar as proteínas e utilizar em virtude própria. E os quitenóforos conseguem fazer isso, mas além de fazer isso, de armazenar a substância, eles armazenam a organela ou a célula, porque eu não lembro se quitenócito é um tipo de célula ou organela, tá bom? Então, nós também teremos as nossas fileiras de pentes, que servem para dar mais sustância, né, mais rigidez ao corpo. Tem um grupo que transforma isso daqui em substância de carbonato de cálcio, ele já é um grupo extinto. Eu vou falar isso na classificação. E aqui serve tanto para defesa quanto para sustentação do corpo, como eu já tinha falado, tá bom? Então, nossos coloblastos, ele é dividido em grânulos adesivos, o núcleo que tem o material genético, o filamento helicoidal, que ele vai fazer com que os grânulos adesivos eles sejam projetados para fora, né, dos pentes, e nós vamos ter a célula nervosa que vai mandar o estímulo, né, o filamento helicoidal disparar. Então, esses grânulos adesivos, quando eles tocam em alguma coisa, eles explodem, eles se abrem, liberando algumas substâncias apolares, ou seja, substâncias que não vão se dissolver bem na água, e elas se fixam bem, né, no corpo dos animais. Lembrando que o corpo dos animais normalmente são coisas apolares, eles não dissolvem bem com a água. Então acaba fazendo essas interações, né, apolares e acabam fixando uma na outra, ou até mesmo por reação química, acaba fundindo, né? Então assim, os quitenófilos capturam seu alimento e eles levam até a boca, que normalmente fica nessa região aqui, né? Nós vemos aqui que a boca fica aqui em cima,
mas também pode acontecer de ficar aqui embaixo, abaixo dos tentáculos, mas também pode ser por cima, que é muito mais fácil também, até porque por causa do movimento que eles fazem, eles já ir se alimentando de plâncton, tá bom? Mas vai depender de espécies, tá certo? Então aqui é a imagem mais básica, né, generalista, o formato generalista do grupo, e vocês vão ver isso na classificação. Então, os hábitos alimentares, eles podem ser filtradores, em grande e pequena parte são filtradores, eles não têm muitos aparatos para filtração, até porque a respiração deles é por difusão, eles não têm órgãos específicos para a respiração, tá certo? Eles vão a se alimentar de filhotes de tartarugas, sim, alguns se alimentam de filhotes de tartarugas, eles vão se alimentar de peixes adultos, dependendo do tamanho, vão se alimentar de coral, vão se alimentar de esponja, vão se alimentar de uma porrada de fitoplâncton, vão se alimentar de seres fotossintetizantes como algas, como fitoplâncton, eles vão se alimentar de corpos em decomposição. Vai depender principalmente da espécie, praticamente, tá bom? Então, na reprodução e ciclo de vida, não consegui achar artigo, livro. Talvez no Brusca deva ter. No Brusca edição 2 deva ter, mas já tentei conseguir o Brusca segunda edição, não consegui até hoje. Que normalmente mostra os ciclos, né, de vida dos animais, se eles são diploidais, haploidais, se eles são diplontes, aplontes, né? Eu não consegui achar e eu não me lembro de ter visto também alguma ilustração. Se o Brusca que eu entreguei para vocês tinha uma ilustração, eu não parei, eu não estudei pelo Brusca o grupo, eu fui atrás de artigos atuais, tá bom? Que lá na descrição tem um trabalho de um rapaz, de um rapaz não, de um doutor, que ele vem trabalhando a vida dele toda publicando sobre quitenófilos. Aí eu tentei pegar nos artigos, eles não achei, se no Brusca tiver, ótimo. Mas não é tão importante, que normalmente vai ser o quê? A reprodução deles todos eles são hermafroditas. Eles vão escolher se eles vão querer ser macho ou fêmea ou ambos na hora da reprodução. Muitas poucas espécies vão ter reprodução interna, normalmente é externa, eles liberam os gametas na água, os gametas se unem, formam o zigoto, formam o ovo, do ovo à larva. Ou às vezes nem formam o ovo, vai direto para a larva, tá bom? Os juvenis, ele se parece com essa aqui, Cidipida, que também era chamada de Ciploida, como eu tinha falado lá atrás. Se eu não me engano, eu falei Ciploida. Se eu não falei, é porque tem 4 nomes diferentes. E aqui também já me esqueci de algumas coisinhas. Mas a Cipida é esse formato aqui de quitenóforo, tá bom? E a maioria das lavas dos quinidários tem esse formato. Então, isso daí já indica o quê? Que um ancestral comum possivelmente tinha esse formato. Aí, à medida do tempo, à medida das mutações, das seleções, da seletividade do ambiente, muitos grupos foram modificando seus corpos, né? Tiveram seus corpos modificados, tá bom? Então, qual é a importância ecológica deles? Eles são animais que são controladores de ambiente. Eles indicam muito bem se a água está boa ou não. Tem muitas espécies que suportam e gostam até de água super ácida, ou seja, cheia de substância na água. Normalmente, quando é assim no oceano, é uma água cheia de material em decomposição por causa de algas, por causa que tem muitos animais que vão se alimentando em rápida aceleração, ou então micro-organismos que se alimentando muito rápido, até micro-organismos que liberam, né? Ácido sulfúrico, não, esqueci qual é o nome, hidrosulfuron, que é H3S, H2S, H3S, né? Então eles gostam muito de água muito ácida. Então, em alguns lugares onde tem despejo de esgoto, né, principalmente esgoto no sentido de fezes, você tem água muito ácida, porque você tem uma rápida decomposição do material, tem muita amônia na água, e algumas espécies de quitenófilos amam isso. Outras não. Outras vão preferir outros tipos de parâmetros de água, né? Não vão suportar a água poluída. Então você meio que pode ter ali um estudo sobre o ambiente a partir da existência ou não de quitenófilos no ambiente, dependendo da espécie, obviamente, da família e por aí vai. Eles são animais altamente predadores, como eu falei, eles vão se alimentar do que eles conseguirem, né? A grande maioria, na verdade, vão se alimentar do que eles conseguirem. E eles têm um problema que uma das espécies, que é o nome, aqui não, aqui tá o nome, Mnemiopsis,
do gênero Minemiopsis. Eles foram introduzidos, possivelmente por causa de embarcações, no Mar Negro, e eles estão se alimentando praticamente de todas as espécies de peixe que tem lá, que a grande maioria delas é pequena e cabe na boca deles. Eles conseguem predar. Então eles também podem, alguns projetos defendiam utilizar essas espécies para controlar populações de peixes e até mesmo de alguns moluscos que foram introduzidos em alguns mares, mas essa ideia de você pegar uma espécie que não é do local para você controlar uma espécie que também já não é do local, você já sabe onde é que vai dar. Vai dar muito problema, tá bom? Aí a árvore da posição, na vida deles, coloca eles como um clado mais basal, como eu tinha falado antes, tá certo? E por aí vai, né? Mas, em geral, a importância ecológica deles é que eles são predadores e muitas vezes também eles são predados por outros animais. Então, eles participam muito do ciclo biológico. Até mesmo para reciclagem de nutrientes, tem alguns estudos, bem poucos, né, que fazem comparações sobre a produção de nitrogênio, de fosfato de algumas espécies marinhas. Isso daí já é mais a galera de ecologia pesqueira, não, mas de biologia pesqueira, de engenharia de pesca, porque tem isso de você, né, produzir os animais tanto para cultivo quanto para alimentação, que são os aquários, cultivos para alimentação, né? Então eles viam quais eram as espécies em ocorrência lá no Pacífico dos Estados Unidos e até mesmo na Flórida, aí eles observavam quais eram essas espécies que conseguiam produzir uma quantidade de substâncias na água para eles saberem quais seriam as melhores para participar do ciclo dentro de um ambiente fechado. Aí observava que alguns quitenóforos eles tinham alta taxa de produção de fosfato no ambiente. Então também tinha essa ideia, né, de utilizar eles também para fazer uma produção de fertilizantes a partir de fósforo, até mesmo sendo utilizados para degradar algumas substâncias alimentares de animais e produzir o fósforo, mas isso não foi levado à frente, porque embora seja uma alta taxa, não é tão rentável assim, tá bom? Então a origem histórica deles vem de lá do Cambriano, se eu não me engano, é do Cambriano, ou seja, bem antes do Carbonífero, se eu não me engano, antes do Carbonífero. Então eles são de 515 milhões de anos atrás, são dos grupos mais antigos de animais viventes, né? O filo não se modificou muito através do tempo. Alguns fósseis que a gente vai encontrando é muito parecido com os animais, né? A morfologia, né, que eu mostrei lá atrás, básica deles. Miniópsis é aquela que está lá no Mar Negro, né? O gênero que acontece lá no Mar Negro, acontece não, foi introduzida no Mar Negro, que está causando alguns problemas, tá bom? Então a gente tem 100 a 150 espécies descritas do filo e também temos algum entre 25 a 30, mas eu coloquei 25, que chuta mais baixo, porque quando tem 25 a 30 é porque algumas podem ser de uma mesma espécie, só que é uma variante, uma mutação, ou então não identificou direito, então pode ser uma larva, uma fase diferente de vida. Então eu coloquei no chute mais baixo, nós temos até 25 espécies, tá bom? Que não estão descritas corretamente, né? A partir das regras de nomenclatura e das regras de descrição feitas pelas organizações. Então tem algumas bolsas, se eu não me engano, na Ásia, se eu não me engano é na Ásia, agora rapaz, eu não me lembro, para alguns pesquisadores que quiserem irem para lá, fazer o estágio, participar de um mestrado, fazer uma descrição sobre esses animais. Se vocês quiserem, vocês procuram, eu tinha visto isso só nos documentos mesmo, não tenho certeza dos locais, mas é muito interessante isso daqui. Tá bom? Então nós temos poucas espécies viventes dentro de um filo. Não é um filo menos populoso, tem filos que só tem 3, 4 espécies descritas, mas são filos super atuais, né, de 2011, 2012, tá bom? E alguns são retirados, alguns filos foram cunhados porque eram espécies colocadas em outros filos e perceberam que na verdade eram filos diferentes. Lá em Nematode eu falo um pouquinho sobre isso. Então, aqui a classificação. Aqui nós temos a legenda das características, onde cada espécie aqui possui, cada gênero, espécie possui aqui, as que não possui, algumas características. Vocês podem dar uma olhadinha também lá no documento que eu coloquei na descrição, vocês podem procurar um pouco sobre isso. E nós começamos com a classe Tentaculata. Praticamente elas vão ter os tentáculos e os pentes. Nós vemos essa daqui, esse gênero, ele acaba sendo muito parecido com as algas vivas,
né? Eu coloquei ele aqui só para demonstrar que ele é muito parecido com as águas-vivas, principalmente das lavas das águas-vivas, tá bom? E nós temos a Nuda. A Nuda praticamente é uma classe que não possui os tentáculos, mas ela internamente tem os cílios e elas são altamente predadoras. Elas conseguem aumentar a boca delas até, sei lá, se eu não me engano, até 5 vezes o tamanho da boca delas, e elas conseguem se alimentar de até 10 vezes o peso corporal delas por dia. Então, são animais totalmente, como é que fala, predadores. Ah, que eu esqueci de colocar um tracinho, né? Mas aqui está dizendo que o único gênero da classe Nuda é Berói, mas só que também tem outro gênero dentro do grupo, tá bom? Que aqui nós vemos. Lembra que eu falei que Cipida era um nome generalista que não cunhava, não estava dentro de um grupo monofilético? Por quê? Aqui a gente está ignorando um descendente. Ó, se a gente colocar Cipida 2, 3 e 4, a gente acaba tirando o quê? Um, 2, 3 descendentes, tá bom? A ideia, né, que Tentaculata representou o grupo principal, porque eles têm ainda a morfologia do grupo basal, também é algo que não é tão mais defendida, mas aqui está colocando a ideia da morfologia base a partir, né, do ancestral comum de todos os grupos, o primeiro quitenóforo, porque tem esse formato de cipida, tá bom? Mas aqui é só representação e aqui em cima está como a classe, mas só que, obviamente, taxonomicamente não tem como uma classe ser outra classe. Olha aqui, esses dois carinhas aqui, esses dois não, esses três aqui, são dentro do quê? Da classe nuda, tá bom? Então, como eu tinha falado aqui, a lobata, o outro gênero, é aqui esse bida 4 está em incerteza, ó, são espécies inscritas que têm esse formato, são colocados aqui como taxon mais atual, então ignore isso daqui, tá bom? Eu acabei falando sobre esses três, eu apontei para cá, mas é aqui, tá bom? Esse Velame, ele parece mais um bichinho de fita, ele é grandão, ele pode ficar enorme, vocês podem procurar na internet, nem todas têm esse formato. E outra característica interessante, é esse platictenida, eles são praticamente incrustantes. Ou seja, eles não ficam em vida livre, eles acabam se fixando em algum ambiente, né, em algum substrato, pode até ser mesmo uma esponja, e eles acabam se desenvolvendo e ficam parecendo como se fosse um pequeno coral. Vocês podem procurar espécies desse grupo aqui, vocês vão ver que tem vários formatos diferentes, é muito interessante. Mas praticamente isso daqui é a taxonomia atual. E muito possivelmente daqui de alguns anos vão ser todas renomeadas, né? E mais alguns estudos filogenéticos e moleculares vão acabar dando mais informações para a gente futuramente. Então, nós temos uma classe extinta, que é Scleroquitenófora, né? Que é portador de pentes duros, ele teria deposição de cálcio nas estruturas dele, e eles acabariam utilizando isso para defesa, que a grande maioria, né, dos animais, nesse início, eles tinham um corpo mais rígido mesmo. Aí tem algumas teorias do porquê. Ou o oceano, ele tinha uma grande deposição, ele era muito mais salgado, ele tinha uma grande maior deposição de minerais. Obviamente, só vocês olharem como é que eram os continentes lá no início. Quase todos eles submersos, né? Então, pelo ciclo geológico, a grande maioria da massa de terra atualmente está elevada acima do nível do oceano e também possivelmente tinha muito mais sais dissolvidos na água e por isso que a grande maioria das espécies não teria um corpo mole, teria algum tipo de deposição formando algum tipo de esqueleto, tá bom? Então aqui são as referências, tá certo? Esse Moros, que é o artigo que eu tinha falado, todos esses 4 trabalhos deles aqui defendem todas essas ideias que eu tinha falado antes, começando lá em 2017 e até 2024. 2017 não, 2016 e até 2024, né? Que vem todos esses estudos sobre alocação, classificação, vida dos quitinóforos, dê uma olhada. E por último, esses dois últimos artigos aqui, que contemplam a maioria das coisas que eu falei aqui, tá bom? Então, vamos começar com Placozoa. Eu coloquei aqui eu deixei, coloquei não, eu deixei esse vídeo aqui que é natural desse slide, porque os primeiros placozoários, o primeiro placozoário, ele foi encontrado dentro de um aquário. Embora aqui não seja um aquário, se vocês vão em qualquer aquário da Austrália, Flórida, na Europa não sei, mas em alguns lugares da Ásia, vocês vão ver um ambiente bem assim. São tanques gigantescos, né? Aí a parte que você observa é bem assim, tá bom? É só para uma representação.
Os placozoa o nome significa animais em forma de placa, eles são altamente achatados, vou mostrar na morfologia, né? Eles têm poucas células, pouca deposição, possivelmente eles foram perdendo a complexidade deles, né? Na verdade, são seres complexos, para ser bem sincero, para ser bem direto, eles são complexos da maneira deles, mas no sentido de complexidade evolutiva, possivelmente eles foram perdendo a complexidade celular deles por causa da maneira que eles estavam vivendo. Talvez em algum evento, né, cataclísmico, possivelmente em alguma glaciação, eles acabaram, a linhagem dos Placusória acabaram sendo selecionados aqueles mais simples, que precisavam se alimentar pouco e utilizavam pouca energia, tá certo? Na morfologia anatômica, como eu tinha falado, eles têm poucas células, eles são muito achatados, eles se locomovem por cílios, tá bom? Ele desenvolve esses cílios para se locomover. Ele é dividido entre o epitélio dorsal, o epitélio ventral, epitélio, lembrando, sistema epitelial, epiderme, né? O mesenquima, que o mesenquima é igualmente igual aos porífera, lembra que eles eram colocados junto com os porífera? E nós temos o fluido entrevascular deles, que era o motivo que era colocado junto com os quinidários, tá certo? Porque os quinidários somente têm um fluido dentro das cavidades do corpo para servir como esqueleto. Outra interessante informação sobre esse grupo é que antigamente achavam que eles eram que larvas de quinidários. Outro motivo, quando eles foram encontrados, achava-se que era uma larva de quinidário. Na reprodução dos quinidários, vocês podem até procurar sobre a reprodução de Pupozoa, tem um documentário que mostra que a larva, que tem lá a fusão dos gametas, aí você tem o zigoto se desenvolve, ele forma uma larva muito parecida com a hidra, tá bom? Muito parecida com o quinidário hidra. Ele ia para o solo oceânico, ele ficava se arrastando com os dois tentáculos, com os três tentáculos que ele tem, ou então ficava se movimentando como a hidra se movimenta. Aí depois ele achava um lugar para se fixar. E algumas espécies, a larva, ela ficava bem plana, ela se movia com a ajuda de alguns cílios, e depois ela começava a se modificar, formando aquela estrutura de pratos, né? Eu não deixei imagem nenhuma, eu estou falando com vocês, que possivelmente vocês viram isso no ensino médio, ensino fundamental 2 e no ensino fundamental 1. Eu espero que vocês tenham visto, né, a reprodução dos quinidários. Então vocês devem já entender o que é que eu estou falando um pouco. Se não, lá em quinidários a gente fala um pouco sobre isso, tá certo? Então, praticamente, é isso daqui. Não vou me aprofundar muito, que também o vídeo está muito longo. E aqui já tem mais informações para vocês lerem um pouquinho, tá bom? Então, o que é que melhor define a morfologia, como eu tinha dito, é que as estruturas internas dele não formam órgãos, são muito simples, são algumas células que se diferenciam. Elas conseguem se diferenciar muito igual aos poríferos. Uma célula necessita virar uma célula reprodutora, que eu vou falar da reprodução, que é muito interessante deles. Ela se diferencia para reprodução. Precisa de uma célula para defesa, ela vira uma célula de defesa, mas não tão parecido como dos poríferos, eles fazem a mesma coisa que os poríferos fazem, cada célula se comunica uma com a outra. Porém, se você pegar um e cortar, só um, tipo, ele precisa já ter energia armazenada para cada pedacinho começar a se desenvolver. E eles não voltam a se conectar novamente. Tá bom? Então, diferente dos porífera, as células elas não vão liberar substâncias químicas na água, elas não vão se comunicar se juntar de novo. Possivelmente, como as estrelas do mar, se você cortar os braços da estrela do mar, ela só vai se desenvolver em outro braço. E o braço que você cortou só vai se desenvolver em outra estrela se eles já tiverem, se as células já tiverem energia suficiente para isso. Então, os Placozoa, né, você não consegue fazer muito parecido igual aos poríferos. Outra razão que começou a ser separado do grupo, tá bom? Então, a morfologia básica deles é praticamente isso daqui. Eles são super planos, super achatados, super pequenos, eles são parecido com crostas, né, no solo. Eles são muito básicos, tá bom? Então a alimentação dele, eles vão se movimentando. Esse Tricoplax aqui é o gênero, espécie tipo do grupo, né, que vem dar o nome que é o primeiro descrito que o cientista acabou analisando. Ele achou que era uma larva de quinidário, só 50 anos depois foi percebido que, na verdade, era um filo novo, né?
Mas eles vão se movimentando com os cílios deles, eles detectam o alimento a partir das substâncias que estão dissolvidas na água, né? Ou então, vamos dizer assim, o odor, mas não é bem o odor. Então ele acaba ficando em cima do alimento, ele acaba fazendo uma cavidade, movimentando o corpo para fazer uma cavidade, libera várias substâncias digestivas na água, elas digerem o alimento, aí o metabólito que ficar, ele absorve tudo de novo. Assim como o quê? Como um fungo. O fungo libera as hifas, né? Ele vai crescendo em direção ao alimento. À medida que a hifa vai crescendo, ele vai liberando substâncias no ambiente, essas substâncias vão digerindo, ele vai absorvendo o metabólito, né? Para acabar se alimentando. É praticamente igual a um fungo, mas em vez do fungo cobrir, alguns fungos fazem isso, mas diferente da maioria dos fungos, ele cobre o alimento, libera substâncias, absorve e depois segue a vida dele, tá bom? Então a reprodução deles é interessante. A reprodução deles é inteiramente assexuada. A reprodução sexuada, a reprodução sexuada. Deixa eu ver se eu botei um slide. Sim. Então vamos falar primeiro sobre a reprodução assexuada. A sexuada vai ser por fissão. O corpo vai se dividir quando é necessário e você vai ter dois seres geneticamente idênticos. Pronto. Por brotamento, as células vão se modificando, vão gerar uma estrutura. Essa estrutura vai sair do corpo e vai dar origem a um novo placozoário, tá bom? E a reprodução sexuada. Essa imagem aqui tá muito ruim porque eu só consegui achar ela no fundo do abismo das imagens do Google. Tentei achar elas em documento, não consegui. Aí qual foi minha sacada? Jogar lá reprodução de placa usuários, ficar entrando em várias imagens diferentes. Aí, quando você entra em imagem, aparecem várias imagens semelhantes embaixo e procurando até que eu achei um pequeno artigo, se eu não me engano, eu coloquei na descrição, que falava sobre a reprodução dos placozoa e de alguns outros filos, né, que não são muito estudados, tá bom? Mas como é que ocorre a reprodução sexual deles? Não tem. Define assim, não tem. Por que não tem? Eles têm geneticamente o aparato, né? Eles têm lá no DNA deles dizendo, ó, vamos formar essa proteína, que essa proteína vai fazer com que uma célula se diferencie para formar um espermatozoide e um óvulo. Mas o que ocorre? Todas as vezes que é dentro, que obviamente muito difícil vocês a gente acabar vendo isso no ambiente oceânico, né? A gente não tem muito estudo sobre isso, mas a gente pega nos animais, colocando eles dentro de aquários, tentando simular o ambiente deles, seja quimicamente, temperatura e por aí vai, e sempre alterando os parâmetros para ver se eles reproduzem, perceberam uma coisa. Se eu não me engano, o macho, ele gera o espermatozoide, mas nunca libera esse espermatozoide. Ele faz o espermatozoide voltar a ser outra célula. E a fêmea, ela até que libera o óvulo. Só que quando ela libera esse óvulo se degenera na água depois de um tempo. Então, e também, para você fazer com que eles formem os gametas deles, tem que ser uma temperatura muito específica, com um período de luz muito específico, não é nem incidência, é o período que a luz está ativa. Tipo assim, você liga ela em uma quantidade de lumens, né, que é a unidade de luz, de incidência de luz, você tem que deixar ele naquela quantidade ali, naquela incidência, por uma quantidade muito específica de tempo, e depois você tem que desligar e esperar. E tem que estar uma temperatura, se eu não me engano, a 19 graus. Então, tipo, eles não acabam não conseguindo se reproduzir sexualmente. Possível, obviamente, no ambiente natural deles, com certeza eles devem conseguir se reproduzir sexualmente. Mas a reprodução sexuada só está descrita dessa maneira. Porque, obviamente, são poucos estudos, é pouca verba para descobrir essas coisas. Então, e aí? A gente não tem um estudo muito aprofundado para saber exatamente como é a reprodução sexual deles. Ocorrer deve ocorrer. Se não ocorrer, por algum motivo, eles acabam não fazendo por algum motivo, que a gente não sabe ainda, tá bom? Então, qual é a importância ecológica deles? Eles são seres praticamente indicadores de ambiente, né? Infelizmente aqui, ignorem essa imagem aqui, que essa imagem aqui ficou, era para ter excluído ela, mas não tem problema não. Eles são indicadores de ambiente. O ambiente, se tiver muito poluído, eles morrem, eles não ficam naquele ambiente, eles são muito sensíveis à, à mudança brusca nos parâmetros de vida deles, tá bom?
Se muda muito a luminosidade, se muda muito a temperatura, se muda muito a salinidade, o pH, a dureza da água, a quantidade de ferro dissolvido, a quantidade de substância dissolvida na água, eles começam a morrer. Então, eles são uma base da cadeia alimentar. Uma base não, eles são consumidores primários, né? Alguns peixes se alimentam deles. Já foram encontrados em alguns peixes resquícios de placozoários, né? E eles são vamos dizer assim, não é que eles são decompositores, eles vão ser macrófagos. Macrófagos não, eles vão ser. É que eu esqueci, necrófagos. Eles vão se alimentar de matéria em decomposição. Então eles fazem meio que uma ciclagem ali dos nutrientes e o que eles não absorverem fica na água, o micro-organismo se alimentam e depois os metabólitos deles eles liberam na água por difusão, né? Não falei sobre a respiração também, respiração por difusão, tá? Me desculpe, mas é praticamente isso. Eles ajudam no equilíbrio, né, do ambiente, praticamente. Ahn, Embora eles não tenham uso direto para os seres humanos, algumas pesquisas tentam ver como é que as células dele reagem a um câncer, porque se uma célula deles entra em metástase finalizada, ou seja, naquela metástase, que ela vai começar a se dividir várias e várias e várias vezes, ou seja, uma célula ela não morre, mas ela fica se dividindo várias e várias vezes, o que acontece? Um monte de célula, o corpo deles forma várias células de defesa, elas englobam todas essas células e começam a digerir, a destrói a célula de vez. Obviamente, porque é um animal muito simples, tem poucas células, então isso é muito mais fácil de acontecer, né? Mas o que perceberam? Eles têm algumas substâncias que regulam muito bem isso, diferente da gente. Então, alguns estudos dentro da biomedicina tentam isolar, fazer algo muito parecido na gente, né? Criar alguma vacina, vamos dizer assim, contra o câncer, tá bom? Então, na classificação, nós temos apenas, antigamente colocado, né, como uma única classe, agora foi ramificado em duas classes, que é a poliplacontomida, né, que só tem que tem várias divisões do corpo, o corpo ele é bem ramificado, e nós temos a uniplacotômia, que só tem, né, um tipo de forma, que é essa mais circularizada, pode ser até um pouquinho mais esticada, parecida com paramécio, né, um formato mais como paramécio, tipo assim, né? Deixa eu ver se acho que eu não coloquei, tipo assim, né, mais esticadinha, né? Pode ser desse tipo de morfologia. Como eu tinha falado, o Trichoplax, né? Ele é o gênero, exatamente o Adearens, ele vai ser o espécie tipo do grupo. Ele foi descrito lá em 1950 e cinquenta e pouco, né? E por aí vai. Então, os estudos mais recentes que defendem isso daqui é lá em 2022, tá bom? Isso foi feito molecularmente. Tem um estudo que aqui está aqui atrás. Essa espécie roxa aqui, alguns defendem que ela também é uma classe diferente, mas geneticamente ela fica dentro, né, de uniplacotomia, placotomia, na verdade, uniplacotomia, mas possivelmente, geneticamente, também está dizendo que ou eles têm um DNA muito parecido, ou eles realmente são da mesma classe. Eles dois são uma classe. Ela faz parte dessa classe. Mas aí já são estudos futuros, né? Então, como podem ver, não tem muita informação sobre esses grupos. Na verdade, Kitenófora tem informação até que interessante, muitas informações. Na verdade, tem estudos muito bem desenvolvidos, mas que estão sendo feitos agora. Ou seja, são artigos de proposição, de proposta. Então, eles são apresentados, outras pessoas têm que testar, têm que chegar aos mesmos métodos, ou têm que utilizar os mesmos métodos, têm que chegar aos mesmos dados, tem que ser coisas já aceitas pela academia. Então, eu quis trazer pelo menos algo que a gente encontra muito mais na maioria dos livros, mas eu quis trazer algumas coisinhas ali sobre a classificação para vocês não ficarem muito perdidos, né? Então, essa daqui é a bibliografia que eu utilizei, tá certo? Não me lembro mais qual é, me desculpem, mas um desses links aqui é o que eu tinha falado, que vocês veriam sobre, né, as reproduções dos três filos, né, o Placozoa e os outros dois que eu não me lembro mais o nome, mas se não tiver aí, não tem problema. Só tinha a descrição dizendo que era unicamente sexual, e quando testaram para fazer a forma sexual, para ver como é que era,
aconteceu isso do esperma não ser liberado e do óvulo ser liberado, em poucos minutos ele ser degenerado, né? Então, por tudo é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Não vai ter atividade essa aula, que essa aula é uma complementar. Com tudo é isso. Muito obrigado. Até a próxima.